Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui, me arrumei para falar exclusivamente com vocês com um tema muito sério. Foi um tema que foi sugerido lá no meu Instagram, que eu tenho trabalhado alguns temas um pouco polêmicos, tá certo? E às vezes o polêmico, precisamos passar pelo tema polêmico para chegar a alguns temas que não é menos importante do que tantos e tantos outros temas, tá certo? Mas o tema que eu vim abordar aqui com vocês, e eu tratei lá no Instagram, e fiz um challenge. Alguma coisa desse tipo. E se fala, tá bom? E eu gravei lá. No finalzinho do vídeo eu vou deixar aqui para vocês conferirem também. Mas não deixe de ir lá e dar sua comentada vindo do YouTube, tá certo? Então, vou deixar aqui no finalzinho do vídeo, tá certo? Vou colocar o que eu fiz lá. Mas o tema que eu queria abordar é sobre a violência contra a mulher no meio cristão, que não é algo raro de acontecer. Infelizmente é algo que acontece com muita frequência mesmo, mas são pouquíssimas vezes que a vítima ela se liberta desse problema. E por que eu tô falando sobre violência? Tem me despertado muito falar sobre o tema. Isso já é algo que me conhece pessoalmente sabe, que é algo que eu já combato há alguns anos, mas a aproximação com a pessoa, não tanto a aproximação, mas ao tomar conhecimento de uma pessoa, me fez ver e me deixar mais convicta daquilo que eu realmente achava, que é a Júlia, tá certo? Vou deixar aqui o Instagram dela pessoal e o Instagram dela profissional, que é uma mulher, uma alagoana arretada, que ela luta também contra a violência. Ela é uma mulher que criou uma associação, a Associação AME, e essa associação, ela acolhe vítimas. Eles têm profissionais multidisciplinares que trabalham em várias áreas. Por quê? Porque quando a vítima, ela denuncia, ela às vezes não tem uma renda, às vezes ela não tem um local para ir, então essa associação, ela abraça essas vítimas, e foi depois que conheci a Júlia, foi que eu fiquei mais convicta das opiniões que eu já tinha dentro de mim. Quem me conhece sabe disso. Mas vamos lá, falar sobre a violência no meio cristão. Como eu falei para vocês, essa situação acontece e acontece muito. Não é pouco, só que além da mulher, que quando a mulher sofre violência, ela já é acusada pela sociedade. Mas quando ela é uma mulher e é uma mulher cristã, vamos dizer, uma mulher evangélica, tem algumas opiniões que são totalmente confusas. Por quê? Porque as pessoas, elas usam a Bíblia para apoiar a violência. Às vezes você não quer nem apoiar a violência, mas você está apoiando a decisão que a mulher tomou de denunciar, a decisão que a mulher tomou de se divorciar, e por conta dessas opiniões acaba ou não apoiando a violência. E nos índices de violência, 40% das mulheres que sofrem violência, 40% são evangélicas, são cristãs. Vamos esquecer um pouco essa palavra evangélica. São cristãs. E às vezes até a vítima, ela se apoia na Bíblia para dizer que ela está sendo uma mulher sábia, que Deus irá fazer e acontecer. E às vezes o querer de Deus é realmente que você se afaste, porque Deus, ele escolhe as coisas para nós, mas nós temos o livre arbítrio de escolher. Então, às vezes, ele nos mostra que aquilo ali não está fazendo bem, mas que você que irá decidir se irá continuar ou não fazendo aquilo. E muitas pessoas, muitos homens, usam a Bíblia para justificar as agressões.
Sendo que a Bíblia, ela foi feita para que isso apenas os cristãos acreditam nisso. Mas a Bíblia, ela foi criada para você ter um norte, para você, tudo que você precisar, você vai encontrar na Bíblia. E não seria uma violência que Deus iria permitir. Muitas pessoas usam coisas do Antigo Testamento para justificar algumas coisas, sendo que a Bíblia é dividida em dois momentos, o Antigo e o Novo Testamento. E no Novo Testamento teve um acontecimento muito importante, que foi a vinda de Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, ele quebrou todos os paradigmas e desfez algumas coisas que estavam no Antigo Testamento. Então, pessoas que eles não deviam se aproximar, ele se aproximou. Pessoas que ele não deveria sequer falar, Jesus entrou na casa e ele saiu quebrando todos os paradigmas, e com as mulheres também não é diferente. Quando Deus, quando fala na Bíblia que a mulher deve ser subordinada ao seu marido, Deus, ele sabia do pensamento da mulher. Imagina uma mulher livre, leve, solta. Mulher, ela não para. Então é como se você avisa, mulher, olha, eu sei que você tem vontade de fazer tudo sozinha, mas seja subordinada ao seu marido, combine as coisas com o seu marido, respeite seu marido. Porque vocês já viram uma mulher braba? Mulher braba passa por cima de tudo e de todos. Então na Bíblia, respeite seu marido. Quando for combinar as coisas, concorde com ele, converse com ele, combine com ele, porque Deus sabe da essência do homem e da mulher. E sabendo também do pensamento do homem, quando ele destinou a palavra para os homens, ele falou assim: homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, o amor de Cristo pela igreja era um amor incondicional. Então, da mesma forma que Jesus Cristo amou a igreja, Jesus Cristo também quer que os maridos amem as suas esposas. Jesus Cristo quer que ame as suas esposas. Então, não tem como justificar as agressões pela Bíblia. Uma outra coisa que também é importante falar, que a partir do momento que eu estou aceitando uma agressão, eu não estou sendo uma mulher sábia. Por quê? Porque na Bíblia está escrito também que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, como é que eu posso amar outra pessoa? Como eu posso falar de amor se eu aceito algumas agressões? Então, como é que eu posso amar uma outra pessoa se eu não amo a mim mesma e permito que certas coisas aconteçam, que essas coisas venham a me ferir? Do mesmo jeito, a Bíblia fala assim, que o homem deverá se desvincular da sua parentela e viver em uma só carne. Viver em uma só carne significa o casamento, a junção. Depois que se casa, não é mais duas pessoas, é uma união. Então se torna uma só carne. Mas na Bíblia também está escrito assim, que como é que o homem pode querer ferir sua própria carne? Mas ele não está querendo se ferir. Como, minha gente, que ele não está querendo se ferir, se na Bíblia está escrito que depois de tudo isso, depois que se desvincula, os dois viram uma só carne. E ele quer agredir a esposa, que é a mesma carne. Então, ele está ferindo a própria carne. Ele está sendo tolo. Então, eu vim falar sobre isso porque, a partir de hoje, seja você, mulher, que viu alguma agressão, seja você, mulher, que sofre agressão, seja você homem que agride, seja você homem que já viu uma agressão, ou seja você homem ou mulher que tem aquela opinião meio confusa. Então vamos ler e vamos ver realmente qual é a vontade de Deus e o que realmente está escrito e ver todos os detalhes. Não adianta eu pegar um versículo da Bíblia, destacar e falar apenas isso. Temos que ler o que vem antes e o que vem depois para entender o que está escrito. Tá certo? Então, o vídeo de hoje era falando um pouco sobre isso, tá certo? E agora eu vou deixar para vocês o vídeo que eu coloquei lá no Instagram, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva e fiquem todos com Deus, tá certo? Beijo. Tchau. Como se cura a ferida?